Aí na hora de você plantar, você vai colher essa vagem que é quando tiver seca assim, né, na própria moringa. E essa aqui é a forma, para quem não conhecia, ó, tá vendo? Ela fica bem grande. E aí dentro você quebra, né? Aí dentro ó, vai ter várias sementes assim, ó. Tem várias delas, tá vendo? Aqui, só aqui tem, ó, 3, 6, 9, 10. E tem mais outras que eu tirei, então vem aproximadamente umas 15 aqui, né? Em cada vagem dessa. Aí você vai tirar as sementes, ó, que ela fica assim, ó. E assim, se você plantar dessa forma, aqui a semente desse jeito, ela vai demorar e a taxa de germinação dela vai ser pequena, nem todas vão nascer. E você vai ver o porquê, ó. Que ela tem uma pequena casca aqui nela, que faz com que somente as sementes mais velhas, né, que vai ficar mais fraca ali, elas vão nascer. Você pega uma faquinha ou canivete aqui, ó, e você vai abrir a casca dela, ó. Com cuidado para não cortar a semente, você vai colocar a faca assim, ó, para o lado de fora, tá vendo? Para quebrar somente a casca pelo lado de fora. Ó, eu abri, já dá para ver aqui a semente por dentro, tá vendo? Essa parte mais esbranquiçada. Aí, ó, tá vendo que, perceba que é uma casquinha que lá tem por cima da semente, que é justamente para proteger ela. E isso aqui faz com que você, tem gente que chama de quebrar a dormência, né? Isso aqui é uma das formas de você quebrar a dormência, para você acelerar o processo de germinação dela. Aí, tá vendo? Ela fica é uma casca por fora da semente. E aqui fica a semente, o núcleo dela, né? Tá vendo? Como é a semente da moringa. Então, você plantando dessa forma aqui vai facilitar muito com que ela nasça com a maior taxa, né, de germinação. E assim eu já tirei 10 delas e agora eu vou preparar as mudas e mostrar para você como adubar a terra. E agora, para utilizar nas sementeiras, você pode usar um substrato. Você pode fazer até mesmo no seu sítio, na sua fazenda ou até na sua casa. Só basta você ter um espaço de terra que você vai ter uma quantidade muito maior de substrato para usar de acordo com o que você precisar, né? Aqui eu tenho uma segunda composteira que é 1,5 m quadrado, né? Onde eu coloquei essas pedras aqui. Então eu utilizo 80% de matéria orgânica. Nesse caso aqui eu já utilizei folha seca de árvore e capim. E aí 20% de terra por cima. E aí eu sempre vou irrigando ali para deixar úmido e decompor essa matéria orgânica, sério? E o ideal também, se você tiver árvore no lugar onde você for fazer essa composteira, é melhor, porque se ele ficar sombreado, nesse caso aqui como eu fiz abaixo de uma árvore, a sombra dela evita com que ela resseque, né? Com que o sol resseque essa terra. Então vai facilitar a decomposição. Perceba como ela fica uma terra mais escura, tá vendo? Então, se você deixar constantemente úmido, fazendo a irrigação, né? Então, pelo menos a cada 3 dias, se você puder todo dia, você molhar ali com 10 litros de água irrigando, fica muito bom. E aí os fungos e bactérias, minhocas também que aparecer, até se você colocar a própria minhoca ali dentro da sua composteira, isso vai acelerar o processo de decomposição. Então, a partir de 3 meses ali que você ficar curtindo esse substrato, ele vai estar pronto, né? Para você utilizar na sua horta. E aqui tem muitos nutrientes e todos eles, né, que a planta já precisa para se desenvolver saudável. Então, o ideal é que quando você colocar substrato nas suas sementes, a planta vai crescer muito mais saudável. E outro componente que você vai precisar para preparar as sementes nas sementeiras é o adubo orgânico curtido. Pode ser de qualquer animal, né, que você faça aí no seu sítio mesmo, ou se você comprar também. Nesse caso aqui eu tenho o adubo de gado curtido, que é dessa parte da direita aqui que tá mais escuro, tá vendo? Essa parte da esquerda eu misturei com capim e ainda tô curtindo. Aí esse que eu tô pegando com a colher de pedreiro aqui, tá vendo? Ele já tá pronto. E fica parecendo uma terra mais escura, tá vendo? Porque ele já tá pronto. Porque essa é a forma certa de você utilizar. Você não pode colocar ele fresco como tira do curral, que é dessa forma aqui que eu tô mostrando, tá vendo? Ali é o esterco fresco. Porque ali tem muitas bactérias e germes. Se você colocar diretamente na planta com o esterco fresco que você tira do curral, você pode matar a sua planta, né? Então o ideal é que você curta. Se você não sabe como fazer para curtir o esterco e transformar em adubo orgânico, vou deixar na descrição aí o link de um vídeo que eu já ensinei a fazer isso. É só clicar no nome mais abaixo aí que você vai ver o link desse vídeo. E aí o que eu fiz? Eu coloquei 80%, né, do substrato aqui no balde, que é do substrato, né, a terra que junto com a matéria orgânica, e 20% do esterco de gado curtido, né, que já é o adubo orgânico. Aqui vai ter todos os nutrientes que a planta precisa, galera, para crescer mais saudável.
que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Esses nutrientes têm grande quantidade aqui no adubo, né? Depois você vai procurar agora o recipiente que você vai plantar as suas mudas, né? Você pode usar a dica que eu já passei aqui no canal muitas vezes, né? Que é utilizar a garrafa PET de 2 litros, você cortar no fundo de várias delas, né? E aí fazer com um arame quente, você fura no fundo 4 furinhos para drenar o excesso de água. Ou então você pode comprar esses sacos, ó, que são embalagem própria para sementeira, né? Para você preparar mudas, que você vai encontrar comprando, né, em alguma casa de produtos agropecuários. Na minha cidade eu comprei 100 embalagens desse saco, né? Ao custo de R$ 13. Então foi bem acessível, né? Já que vem 100 sacos, dá para você fazer muitas mudas. E eu ainda poderei reaproveitar esse saco para plantar mais, 2 vezes, né? Caso ele não estrague, né? Caso a raiz não perfure ou ele estrague, né? Já que se você ficar na sombra dá para você usar 2 vezes. Aí o que eu faço? Coloco um pouco de folha seca lá no fundo do saquinho, ou folha seca, ou capim seco picotado, você pode fazer isso. Que aí vai facilitar de você tirar a muda do saquinho, né? Quando for plantar. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Um benefício desse saquinho também, né? Que ele já vem furado no fundo. Você não precisa preparar, tá vendo? Olha lá, ele tem vários furinhos ali no fundo que é para drenar o excesso de água, para poder não empoçar ali quando depois que você irrigar, né? Não ficar acumulando dentro do saquinho. E aí depois você pode pegar qualquer vasilhinha. Nesse caso aqui eu estou usando uma casca de coco mesmo, né? Para poder pegar o substrato ali e agora preencher nesse saquinho. Eu vou colocar até a metade, né? De substrato aqui. E aí depois utilizar um adubo químico que é o NPK. Vou deixar na descrição aí do vídeo e também na tela o nome para você ver, né? Nesse caso aqui, como é da moringa, seja de qualquer frutífera que você plantar ou planta também, o 414-8 ele serve bem. Mas no caso da moringa, como é só, ela não produz frutos, né? Ela vai produzir folhas, é uma árvore. Você pode plantar utilizando o 20-020 também, né? Ou o 10-10-10 NPK, eles são excelentes para esse tipo de planta, né? Aí eu coloquei aproximadamente ali uma colher de sopa do NPK, né? 414-8 lá no fundo só para ter um desempenho melhor, né? Ela tem um crescimento mais acelerado na fase inicial ali, né? E aí depois eu faço um furinho ali no meio e coloco a semente da moringa. Tem que ser com no máximo, pessoal, 3 centímetros de profundidade. Você não pode botar muito fundo, porque senão vai dificultar da semente nascer. E você não pode deixar muito raso, a 1 centímetro, por exemplo, porque senão quando você irrigar, a semente vai subir e sair da terra. E aí, por último, depois que você já preparou as suas mudas, você vai colocar elas em um local que pegue meia sombra, certo? Para não pegar luz direta do sol durante todo o dia, porque isso pode queimar as folhas da plantinha assim que ela nascer, né? Porque ela vai estar mais sensível. E principalmente se não tiver no tempo nublado ou que já tenha começado as chuvas, se você deixar no local muito ensolarado, pode queimar, né? Então, nesse caso, eu deixei abaixo dessa pequena árvore que tem aqui no sítio mesmo e encostado aqui nas pedras da composteira, né, para não cair. Então, é um local que vai ficar bom. Aí você faz esse furinho assim no meio, tá vendo? Na hora de plantar, ó, colocar a semente, e nesse caso usando uma faquinha mesmo. Então aqui já tem aproximadamente 3 centímetros de profundidade, tá vendo? Aí eu coloco somente uma semente em cada um, porque fazendo dessa forma que eu mostrei para vocês, ó, de quebrar a casca por fora, em todas elas que eu planto, a maioria nasce. Então assim, é quase 100% de germinação. E aí depois você pode irrigar de 2 vezes ao dia, certo?